Existe um erro silencioso que mantém a ansiedade viva. E a maioria das pessoas nunca percebe isso. Elas acham que o problema é o que sentem. Acham que o problema é o medo. Acham que o problema é a ansiedade em si. Mas não é. O problema é o quanto você acredita em tudo que passa na sua mente. Porque pensa comigo. Quantos pensamentos passam pela sua cabeça todos os dias? Centenas. Talvez milhares. Pensamentos sobre o futuro. Sobre o que pode dar errado. Sobre o que você deveria fazer. Sobre o que pode acontecer. Agora me responde com sinceridade. Você realmente parou para questionar se esses pensamentos são verdade? Ou você simplesmente reage a eles? Porque é isso que a maioria das pessoas faz. Um pensamento aparece. E o corpo já responde. Um cenário surge. E a emoção já vem. Uma dúvida aparece. E a necessidade de resolver já toma conta. E tudo isso acontece de forma automática. Sem filtro. Sem questionamento. Sem distância. E é exatamente aí que a ansiedade ganha força. Porque quando você acredita em tudo o que pensa, a sua mente vira um lugar perigoso. Mas não porque ela realmente é. E sim porque você nunca aprendeu a se relacionar com ela. Existe uma ideia muito importante que muda completamente o jogo. A sua mente não foi feita para te dizer a verdade. Ela foi feita para te proteger. E para fazer isso, ela exagera. Ela cria cenários de risco. Ela imagina possibilidades negativas. Ela tenta prever tudo o que pode dar errado. Porque, do ponto de vista evolutivo, errar para mais era mais seguro do que errar para menos. É melhor suspeitar de perigo onde não existe, do que ignorar um perigo real. Então a sua mente funciona assim. E se isso der errado? E se algo ruim acontecer? E se você perder o controle? Ela não está tentando ser lógica. Ela está tentando te manter viva. O problema é que, no mundo atual, esse sistema fica hiperativo. E você começa a viver como se estivesse constantemente em risco. Mesmo quando não está. E aí entra um ponto essencial. Pensamentos não são fatos. Eles são construções mentais. São interpretações. São hipóteses. E muitas vezes, são completamente distorcidos. Mas, quando você não percebe isso, você reage como se fossem realidade. Essa ideia já era entendida há milhares de anos. Epicteto dizia algo que é extremamente atual. Não são as coisas que nos perturbam, mas a opinião que temos sobre elas. Isso é profundo. Porque significa que o problema não está no que acontece. Está na forma como você interpreta. E isso inclui os seus próprios pensamentos. Você pode ter um pensamento como: algo ruim pode acontecer comigo agora. Esse pensamento, por si só, não tem poder. Mas no momento em que você acredita nele, ele se transforma em emoção, medo, ansiedade, tensão. E o seu corpo responde como se aquilo fosse verdade. O estoicismo não tenta eliminar pensamentos. Ele ensina algo muito mais poderoso: criar distância entre você e o que você pensa. Porque quando existe distância, existe liberdade. A ansiedade não surge do nada. Ela segue um ciclo muito claro, e entender isso é essencial. O ciclo é assim. Primeiro, surge um pensamento automático. Algo rápido, quase imperceptível. E se eu passar mal? E se eu perder o controle? E se algo ruim acontecer? Depois, você acredita nesse pensamento. Mesmo que por um segundo. E aí o seu corpo reage. O coração acelera. A respiração muda. O corpo entra em estado de alerta. E nesse momento, você interpreta essa reação como confirmação. Tá vendo? Tem algo errado. E então vem a tentativa de controle. Você tenta se acalmar rápido. Tenta fugir. Tenta evitar.
tenta resolver. E isso reforça o ciclo. Porque o seu cérebro aprende. Esse pensamento era perigoso. Precisamos reagir mais rápido da próxima vez. E assim, a ansiedade se mantém. Não porque o pensamento é verdadeiro, mas porque você respondeu a ele como se fosse. Um dos pensamentos mais assustadores é esse: e se eu perder o controle? Esse pensamento pode vir com várias formas. E se eu fizer algo que não quero? E se eu tiver um impulso e não conseguir segurar? E se eu fizer algo horrível do nada? E o que torna isso tão assustador? Não é o pensamento em si. É o significado que você dá para ele. Você começa a interpretar isso como perigo real. Como se pensar isso significasse que existe alguma chance real de acontecer. Mas aqui está uma verdade que muda tudo. Pensar não é querer. Pensar não é intenção. Pensar não é ação. Se fosse, o mundo seria um caos. Todo mundo teria feito coisas absurdas apenas por pensar. Mas isso não acontece. Porque existe um sistema inteiro dentro de você que separa pensamento de ação. Valores, consciência, controle comportamental. E o fato de esse pensamento te assustar já mostra que ele não representa quem você é. Vamos olhar isso de forma completamente racional. Quantas pessoas no mundo têm pensamentos intrusivos? Milhões. Pensamentos violentos. Pensamentos estranhos. Pensamentos sem sentido. Pensamentos que vão totalmente contra quem elas são. Agora imagina. Se esses pensamentos fossem perigosos. Se eles realmente levassem à ação. O mundo já teria colapsado. Mas não colapsou. Porque pensamento não é comportamento. Pensamento é só um evento mental. Ele aparece. Permanece por um tempo. E vai embora. O problema começa quando você trata esse evento como algo que precisa ser resolvido. A reação natural de quem sente ansiedade é tentar controlar a mente. Parar de pensar. Evitar certos pensamentos. Substituir por pensamentos positivos. Mas isso não funciona. E existe uma razão simples para isso. Quanto mais você tenta não pensar, mais você pensa. Esse é um efeito conhecido na psicologia. Quando você tenta suprimir um pensamento, você mantém ele ativo. Você entra em um estado de vigilância constante. Será que ele voltou? Será que eu ainda estou pensando nisso? E isso mantém o pensamento vivo. O estoicismo não propõe controle absoluto da mente. Ele propõe algo muito mais inteligente. Não se deixar governar por ela. Na psicologia, especialmente na ACT, existe um conceito chamado defusão cognitiva, que significa aprender a ver pensamentos como pensamentos, não como verdades, não como ordens, não como ameaças, mas como eventos mentais passageiros. Em vez de pensar, eu vou perder o controle, você começa a perceber, estou tendo o pensamento de que vou perder o controle. Essa pequena mudança cria um espaço enorme. Você deixa de estar dentro do pensamento e passa a observar ele. E nesse espaço, você ganha liberdade de escolha. Existe um impulso muito forte em quem sofre com ansiedade. O impulso de resolver o que está sentindo. Se vem medo, você quer tirar. Se vem angústia, você quer aliviar. Se vem pensamento ruim, você quer entender. Mas esse impulso, apesar de parecer lógico, é exatamente o que mantém o ciclo ativo. Porque nem tudo que você sente precisa ser resolvido. Algumas coisas precisam apenas ser permitidas. Quando você tenta resolver a ansiedade, você envia uma mensagem silenciosa para o seu cérebro. Isso aqui é importante. Isso aqui é um problema. E o cérebro responde aumentando a intensidade. Mais pensamentos. Mais sensações. Mais urgência. O estoicismo nos ensina algo extremamente contraintuitivo aqui. Nem tudo exige ação.
Epicteto falava sobre aprender a diferenciar o que está sob nosso controle e o que não está. E sentimentos, sensações, impulsos não estão sob controle direto. Você não escolhe sentir, mas você escolhe o que faz depois de sentir. Então, em vez de tentar resolver, experimente isso. Eu posso sentir isso, sem fazer nada sobre isso agora. No começo parece impossível. Mas é exatamente isso que cria liberdade. Você provavelmente já tentou controlar sua mente. Tentar pensar positivo. Tentar bloquear pensamentos ruins. Tentar voltar ao normal. Mas quanto mais você tenta controlar, mais fora de controle tudo parece ficar. Isso acontece porque o controle excessivo é uma forma de medo. É o medo tentando garantir segurança. Mas essa busca por controle absoluto cria um efeito colateral perigoso. Você começa a confiar cada vez menos em si mesma. Porque qualquer pensamento fora do esperado vira um problema. Qualquer sensação diferente vira um alerta. E sua vida começa a girar em torno de evitar desconforto. Sêneca dizia que quem tenta controlar tudo acaba se tornando escravo da própria mente. E isso é exatamente o que acontece na ansiedade. O caminho não é controlar mais. É controlar menos. Mas não de forma irresponsável. E sim de forma consciente. Você abre mão de controlar o que sente, para retomar o controle do que faz. E isso muda completamente o jogo. Muita gente acredita que precisa mudar o pensamento para melhorar. Mas na prática, o cérebro aprende muito mais pelo comportamento do que pela lógica. Você pode repetir 1000 vezes: está tudo bem? Mas se você foge, evita, busca segurança, o cérebro aprende: realmente tem perigo aqui. Agora, se você faz o oposto, fica, mesmo com medo. Continua, mesmo com dúvida. Não reage, mesmo com urgência. O cérebro aprende outra coisa. Talvez isso não seja perigoso. E com o tempo, ele começa a reduzir a intensidade. Isso é aprendizado real. Isso é reprogramação emocional. O estoicismo sempre valorizou a prática acima da teoria. Não adianta entender. Você precisa viver isso. Mesmo com desconforto. Principalmente com desconforto. Esse é um dos maiores equívocos que mantém a ansiedade ativa. Acreditar que você precisa se sentir bem para seguir com a vida. Mas isso não é verdade. Você pode estar ansiosa e sair de casa. Você pode estar com medo e continuar andando. Você pode estar desconfortável e ainda assim viver. Esperar se sentir bem antes de agir cria um ciclo de paralisação. Porque o bem-estar vira uma condição. E a vida fica em espera. O estoicismo propõe o oposto. Agir apesar do estado interno. Marco Aurélio escrevia que devemos fazer o que precisa ser feito, independentemente de como nos sentimos. E isso não é frieza. É liberdade. Porque quando você para de depender da sensação, você retoma o movimento da sua vida. Muita gente tem resistência com a palavra aceitação. Parece que aceitar é desistir. Mas não é. Aceitar não é gostar. Aceitar não é concordar. Aceitar não é se render. Aceitar é parar de lutar contra algo que já está acontecendo. Quando a ansiedade vem, ela já está ali. Lutar contra ela só adiciona mais uma camada de sofrimento. Ansiedade mais resistência é igual a um sofrimento maior. Mas quando você aceita, ansiedade mais aceitação é igual a redução gradual. Por que você para de alimentar o ciclo? O estoicismo chama isso de alinhar-se com a realidade. Não com resignação passiva, mas com inteligência emocional. Você não luta contra a onda. Você aprende a deixar ela passar. Muita gente acha que o objetivo é parar de sentir ansiedade. Mas esse não é o objetivo real. O objetivo é outro. Não ser controlada pelo que você sente. Você pode continuar sentindo coisas desconfortáveis. Mas isso não precisa mais ditar suas escolhas.
A verdadeira liberdade não é emocional. É comportamental. É quando você consegue sentir medo e ainda assim agir. Sentir dúvida e ainda assim seguir. Sentir desconforto e ainda assim permanecer. E isso muda tudo. Porque você deixa de ser refém das suas sensações e passa a ser autora das suas ações. É importante ser honesta aqui. Esse processo não é confortável. No começo, parece até que piora. Você sente mais. Percebe mais. A ansiedade parece mais intensa. Mas isso não é regressão. Isso é exposição. É o seu sistema aprendendo um novo caminho. E todo aprendizado novo exige repetição. Exige consistência. Exige paciência. Epicteto dizia que não buscamos uma vida sem dificuldades, mas a capacidade de lidar com elas. E é exatamente isso que você está construindo. Não uma vida sem ansiedade, mas uma vida onde a ansiedade não te controla mais. Existe uma ideia muito comum de que você precisa confiar na sua mente. Mas quando você está ansiosa, a sua mente não está sendo uma fonte confiável. Ela está operando em modo de ameaça. Tudo parece mais perigoso. Tudo parece mais urgente. Tudo parece mais sério do que realmente é. E se você tentar tomar decisões nesse estado, você vai agir baseado no medo, não na realidade. Então talvez a mudança aqui não seja: preciso confiar mais na minha mente. Mas sim, preciso aprender quando não confiar nela. O estoicismo fala muito sobre isso. Marco Aurélio escrevia sobre não aceitar imediatamente as impressões que surgem. Nem todo pensamento merece confiança. Nem toda sensação merece resposta. Você pode simplesmente dizer: minha mente está em modo ansiedade agora, eu não preciso decidir nada com base nisso. E isso cria um espaço. Um espaço entre o que você pensa e o que você faz. E é nesse espaço que a liberdade começa. Muita gente acha que pessoas calmas nasceram assim. Que elas simplesmente têm mais controle. Mas isso não é verdade. O que elas têm é treino. Espaço interno não é algo que aparece do nada. Ele é construído. E ele começa de forma muito simples. Você atrasa a reação. Quando vem o pensamento, você não responde na hora. Quando vem a sensação, você não age imediatamente. Quando vem a urgência, você espera alguns segundos. Esse pequeno atraso muda tudo. Porque a reação automática é o que mantém o ciclo. E toda vez que você interrompe isso, você cria um espaço. No começo, esse espaço é pequeno. Quase inexistente. Mas com o tempo, ele cresce. E dentro dele, você começa a perceber algo muito importante. Você não é a sua mente. Você é quem observa a sua mente. E isso é profundamente libertador. Um dos maiores medos de quem sofre com ansiedade é esse. E se isso voltar? E aqui vai uma verdade difícil, mas libertadora. Vai voltar. Você vai sentir ansiedade de novo. Você vai ter pensamentos estranhos de novo. Você vai ter dias difíceis de novo. Mas isso não significa que você está piorando. Significa que você é humana. A diferença agora é outra. Você sabe lidar. O problema nunca foi sentir. O problema sempre foi o que você fazia depois de sentir. E agora você está aprendendo um novo caminho. Um caminho onde você não entra mais em pânico por sentir algo. Onde você não interpreta cada sensação como perigo. Onde você não tenta controlar tudo. Sêneca dizia que sofremos mais na imaginação do que na realidade. E grande parte do sofrimento vem do medo de sentir de novo. Mas quando você aceita que vai sentir, esse medo perde força. Talvez você pense que confiança é não sentir medo. Mas não é. Confiança é outra coisa. É saber que, mesmo com medo, você não vai se abandonar. Você não vai fugir de si mesma. Você não vai entrar em desespero tentando consertar tudo.
Você vai ficar. Você vai se permitir sentir. Você vai continuar. E isso cria uma base interna muito forte. Porque o problema da ansiedade não é só o medo. É a quebra de confiança interna. É aquela sensação de: e se eu perder o controle? Mas cada vez que você sente e continua, você prova para si mesma: eu posso lidar com isso. E essa prova vale mais do que qualquer pensamento positivo. Se você pudesse resumir tudo isso em uma única mudança, seria essa: parar de fugir. Não fugir das sensações. Não fugir dos pensamentos. Não fugir dos momentos difíceis. Porque fugir parece aliviar. Mas ensina o seu cérebro que existe perigo. E isso mantém o ciclo. Ficar, por outro lado, é desconfortável. Mas ensina o oposto. Eu estou segura, mesmo sentindo isso. E com o tempo, o que antes parecia insuportável começa a ficar suportável. Depois neutro. E, em muitos casos, desaparece. O estoicismo nunca prometeu uma vida sem dor, mas sempre apontou para algo maior. Uma vida onde você não é controlada pelo que sente. E talvez essa seja a verdadeira liberdade. Não a ausência de ansiedade, mas a capacidade de viver, mesmo quando ela aparece. Se tem algo que você pode levar desse vídeo, é isso. Você não precisa acreditar em tudo que a sua mente diz. Você não precisa reagir a tudo que você sente. E você não precisa esperar se sentir bem para viver. Comece pequeno. Fique um pouco mais. Espere um pouco mais. Reaja um pouco menos. E, aos poucos, você vai perceber que aquilo que parecia impossível era, na verdade, treinável. E que dentro de você sempre existiu mais força do que você imaginava.